Primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, verso 2. Primeiro livro dos Reis, 2:2. Primeiro Reis 2:2. Olha o que esse texto diz. Deixa eu explicar a vocês que eu falei do Felipe, porque Elaine me contou. Felipe estava carregando uns tijolos ali, em frente à minha casa, tem um lote. Aí estava carregando uns tijolos, fazendo um barrinho lá, ele é a turma, porque tem umas ovelhas já. Aí, rapaz, Elaine falou, o que está acontecendo? O Felipe estava querendo construir uma igreja ali, onde ele seria o pastor, ele seria o que ia tocar, e já tinha as ovelhas, então a igreja dele já ia ter um número bom de membros, mais do que muitas quando começam a ser formadas, né? Felipe é nota 10, rapaz, não está aí hoje, sentindo falta dele, Elaine. Está viajando. Bênção. Olha o texto, amados. 1 Reis 2:2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Assim, sem ofensa. Se tiver um homem do seu lado, fala assim, sem ofensa. Ser homem. Fala, se tiver do seu lado aí. Aí, para nós também não ficar num prejuízo, se tiver uma mulher do seu lado, você fala com ela, e você, dona, seja uma boa mulher. Fala aí, irmão, aproveita, eu estou te dando a oportunidade. Para vocês aí que estão sem, seja uma boa mulher, tá? Amados, talvez a gente fique um pouco ofendido. Você imagina se o seu pai, com 70 anos de idade, você por volta dos 18, seu pai chama você, põe você no colo e vai te dar um conselho. E o conselho do seu pai para você é, filho, coragem e seja homem. Dependendo do filho, dependendo da entonação de voz do pai, dependendo do dia, você fica bem ofendido. Porque o teu pai chegar para você e falar para você ser homem, não dá para ofender? Pois é. Davi tem por volta de 70 anos, amados, aqui nesse texto. Ele sabe que está perto da morte e de fato morreu logo em seguida. Sabendo que a morte estava perto e o seu filho Salomão iria substituí-lo, ele vai dar alguns conselhos de pai para filho para Salomão. E o próprio Salomão vai narrar isso. Se você ler Provérbios 3 e 4, tem ali uma descrição detalhada de tudo aquilo que ele ouviu. Dentre esses conselhos, tem este: coragem e ser homem. A minha palavra aqui nesta noite, amados, gira em torno disso. Quais são os conselhos que este homem deu para o filho? Que são conselhos que você pode dar para o filho, para a filha, para o neto, para a neta, para o amigo, para a ovelha, para aquele que convive com você. São conselhos bíblicos que a gente pode partilhar um com os outros e, sobretudo, vivê-los. É interessante aqui, amados, eu separei alguns conselhos que Davi deu para Salomão e eu queria repartir isso com você. Primeiro, qual o primeiro conselho que Davi compartilha com Salomão? Primeiro, Davi vai ensinar que a morte é uma realidade da vida. Ele começa dizendo, no verso 2, ele diz assim, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Eu acho isso aqui fantástico, amados, porque quando a gente fala a palavra morte, se o sujeito tiver um pé
Em outra religião, ele faz até o sinal da cruz. Não fala esse negócio não, pastor. Bate na boca. E os supersticiosos, você fala em morte, ele... Eu bati 4 vezes, devia ser 3. Porque estamos acostumados a não conversar desse assunto. Nós não gostamos de falar disso. Verdade. A gente quer falar de vida, a gente quer falar de bênção, a gente quer falar de coisa boa, natural, e eu também. Mas falar sobre a morte é algo que a gente deve falar enquanto estamos vivos. Por que falamos sobre ela pouco enquanto vivos estamos? Quando morremos, a dor é muito maior. Davi sabe que vai morrer, ele prepara o seu filho para a partida. Isso não é interessante? Ele põe o seu filho no colo e diz: filho, a morte é uma realidade, porque uma morte é uma realidade para toda a humanidade. Eu quero que você fique preparado para ela. Diz o texto bíblico que Salomão vai receber esse conselho do pai, enquanto está vivo, para aprender a viver a vida de fato e de verdade. Sabe, amados, eu gostei demais que eu estava vendo hoje o Mário Sérgio Cortella. De vez em quando eu cito ele para vocês, eu acho ele uma sabedoria assim, extraordinária. Não que eu concorde com tudo, mas muita coisa assim. Eu achei interessante ele falando sobre o final da vida de uma pessoa. Eu já lidei com gente no final da vida que morreu. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas pergunte ao médico, pergunte a um pastor, pergunte a alguém que já conviveu com essa situação próxima à morte e depois à morte da pessoa. Pergunte para você ver o que a pessoa que está para morrer diz. Eu nunca vi alguém que está próxima da morte que diga assim: ô pastor, ô doutor, me dá mais 1 hora de vida que eu quero sair daqui e ganhar mais dinheiro. Ô doutor, me dá mais 1 semana de vida que eu queria comprar uma casa. Ô doutor, me dá mais 1 dia de vida que eu queria lá pagar uma conta. Eu nunca vi isso. Mas eu já lidei com gente perto da morte que diz: pastor, ore a Deus para que Deus me dê mais umas horas de vida que eu queria dar um abraço no meu irmão. Pastor, peça a Deus alguns minutos a mais que eu queria pedir perdão para quem eu não pedi, ou eu queria perdoar quem eu não perdoei. Quando a gente está perto da morte, a gente valoriza aquilo que de fato tem valor na nossa existência. E o que tem valor não é o que eu tenho, não é o que eu ganho, o que tem valor não é o meu patrimônio, o que tem valor de fato e de verdade é aquilo que a gente valoriza quando a gente está para partir. Davi, quando está para partir, ele chama Salomão e diz: filho, eu vou te ensinar o que tem importância na vida. E sabe o que tem importância? Se prepare, porque ninguém vive para sempre. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Mas o segundo conselho que ele dá aqui, amados, e aqui eu queria chamar a sua atenção. Segundo, Davi prepara o seu filho para a sua ausência. Ele está dizendo: eu vou. Eu li um livro, eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro. Reginaldo Martins escreveu um livro com 18 capítulos, e um dos capítulos é a teologia da ausência. Eu achei fantástico. Ele diz o seguinte: que os pais, devem se ausentar na vida dos filhos intencionalmente. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse o seguinte, que às vezes o pastor tem que ausentar da igreja. Sabia disso? Às vezes o marido tem que se ausentar do convívio da esposa por um momento, intencionalmente, e vice-versa, a esposa da vida do marido. Por que ele aborda a teologia da ausência? Ele diz que quando a gente se ausenta, o que há de amor verdadeiro se intensifica. O valor pela pessoa é nutrido. Então ele diz, o pastor precisa se ausentar da igreja para a igreja ver a falta que ele faz. Em outro lado também, ele precisa se ausentar da igreja para a igreja ser treinada. Porque se ele faz alguma coisa e ninguém faz, quando ele se ausenta, alguém tem que fazer. Este que faz é treinado. O marido tem que se ausentar muitas vezes da casa para que alguém seja treinado, o filho, a esposa, com a sua ausência. Aquilo que ele faz, alguém vai ter que fazer.
em alguém fazendo há crescimento. Ele diz sobre a teologia da ausência. É interessante que Davi está dizendo o seguinte: filho, eu vou te preparar para a minha partida. Eu vou preparar você, porque vai chegar um tempo que o pai que está presente deixará de estar presente. Você já pensou na profundidade disso? Você colocar o seu filho no colo e falar: filho, deixa eu te ensinar uma coisa, nunca você terá o seu pai para sempre. Hoje você tem um colo, mas vai chegar o dia que você não vai ter esse colo mais. Sabe o que Davi está ensinando? Meu filho, a vida é ao vivo, e nem sempre pai está presente. Eu vou te preparar para a minha ausência. Eu acho isso fantástico, amados. Mas terceiro, e aqui que é o filé mignon, aqui que é o tchan da questão, Davi vai dar o terceiro conselho e vai dizer, ele vai ensinar que a coragem é uma virtude para a vida. Amados, o que é coragem? Coragem na Bíblia é tão importante que Deus, quando viu que Josué estava numa enroscada, numa encrenca, qual que era a encrenca? Substituir Moisés. Porque substituir, irmão, cá para nós, substituir um cara, um líder que foi péssimo líder, que onde ele passou o trabalho não andou, a coisa foi para trás, substituir um homem assim, uma mulher assim, é mais tranquilo. Agora, vai substituir Moisés, a perna treme, só de pensar o tremo. Deus chega para Josué e diz para Josué ser forte e corajoso. Coragem, Josué. Coragem. Para que a gente precisa ter coragem, amados? Para quê? Porque se tem alguma coisa que eu preciso ter coragem, e corajosos é alguém que deixou de ser imaturo. Toda pessoa imatura não é corajosa. Eu vou te ilustrar, por exemplo, com meu filho. Meu filho não tem coragem nenhuma, moço. Hoje, por exemplo, acabou o EBD, meu sogro passou lá em casa, a minha esposa estava me contando. Samuel está aí? Não veio agora não, né? Aí passou lá em casa, a Cris foi atender no portão, o Ravi chorou lá dentro. Espera aí, foi lá e pegou o Ravi, levou lá para fora. Quando o Samuel foi conversar com ele, meu filho, diz a Cris que ele fez um berro. Achou que o Samuel era bicho. Porque a criança não tem coragem. Qualquer coisinha para ela estranha é motivo de se assustar. Não sei o que ela pensou, mas coisa boa não foi. Chorou demais. Cheguei lá, a Cris ainda estava calentando ele. E olha que eu demorei aqui. Pois é. Imaturos não são corajosos. Não são. Imaturos passam a vida tentando fugir da dor. E aí Davi chega para o filho e fala: meu filho, tenha coragem, enfrente a vida, porque a viver dói. Viver dói. E viver não é algo para fraco, viver é algo para gente que é corajoso. Porque tem gente que diz: pastor, a vida é muito difícil. Mas quem te disse que vai ser fácil? Quem disse para você que a vida seria fácil? Ninguém. Aliás, o próprio Jesus chegou para mim e para você, pela palavra, e ele diz para mim e para você: olha o seguinte, vai ter tempos difíceis, no mundo você vai ter aflição, mas você tenha bom ânimo, que eu venci, porque venci, estou contigo, você vencerá. Pois é, então viver não é fácil. Salomão ouve do seu pai o conselho: tenha coragem, filho. Sabe qual que é uma característica do imaturo, amados? O imaturo, ele gosta de fugir da dor e não enfrentar a dor. Você vê isso em quem é imaturo. O imaturo, ele acredita, porque hoje tem algumas igrejas que pregam o seguinte: pare de sofrer. Venha para o reino, venha para o evangelho, que você vai parar de sofrer. Mas não é uma verdade. Paulo diz assim: sofre comigo. Lembra de Paulo? Sofre comigo. Na verdade, o segredo da vida não é aprender a não sofrer, o segredo da vida é aprender a sofrer sem desonrar o Senhor. O segredo da vida é no sofrimento glorificar, no sofrimento da glória. Isso é homem e mulher de fato e de verdade. Enquanto dói, eu canto, enquanto choro, eu louvo. Este é homem, esta é uma mulher de verdade, é gente que amadureceu. Sabe qual que é mais uma característica do imaturo? O imaturo sempre acredita que está grande. Você já teve amigos na sua adolescência e juventude que achavam que sabia de tudo? Já teve gente assim perto?
O sujeito tem lá os seus 15 anos, ele acha doutor em todas as áreas. Sei de tudo. Porque dizem que é assim, né? No início a gente acha que sabe de tudo, a gente vai crescendo, você vai vendo que você não sabe de nada, e você chega no final da vida tendo a certeza que de nada sabe. É assim, maturidade é isso. Porque quanto mais maduro eu me torno, mais eu tenho entendimento de que não sei e que preciso aprender. Mas o imaturo, ele acha que sabe de tudo. É como Pedro, que um dia falou para Jesus: eu estou pronto, Senhor. Eu estou pronto para morrer contigo. A única coisa que ele estava pronto é para negar, é para pecar. Porque pronto ele não estava. E Jesus mostrou para ele: Pedro, você não está pronto, eu vou te formar. Eu vou fazer de você um homem de verdade. Você vai crescer. Tanto é que Pedro cresceu tanto que chega no final da vida dele, ele fala para mim e para você, eu falei isso na semana passada: crescei. Ô, gente, eu aprendi com Jesus. Jesus, eu fui bem crente, cabeça dura, mas eu cresci com ele. Então eu vou dizer para você: cresce também. Eu amo isso. Mas sabe qual que é uma característica do imaturo, que precisa ter coragem para vencer? É que o imaturo não tenta com medo de fracassar. Ô, gente, eu já ensinei para vocês e estou repetindo. Fracassado não é o que tenta e em tentando não consegue. Esse não é o fracassado. Este é aquele que perdeu. Tentei, mas não consegui. Então perdi. Posso tentar de novo, mas você não pode chamar de fracassado. Fracassado é aquele que, com medo de não conseguir, nem tenta. Este é o fracassado. O imaturo nunca tenta. Por que não tenta? Porque tem medo de não conseguir. E com medo de não conseguir, ele prefere ficar parado, estável. E porque está estável, parado, não cresce, não amadurece, não desenvolve. Tem 50 anos, mas é menino. Tem 70, mas é menino. Tem 80, menino. Morre e morre imaturo. Porque não tem a ver com idade. Tem a ver, sim, com aprendizado. Pois é. Eu vejo isso aqui, amados. Sabe o que Davi vai dizer para Salomão? Tenha coragem, filho, porque o que eu vou te pedir logo depois de coragem, exige coragem. Vem para a quarta lição. Ele vai dizer o seguinte: ele vai ensinar que ser homem vai determinar a sua qualidade de vida. Davi chega para Salomão e diz assim: coragem e ser homem. É porque para ser homem tem que ser corajoso. E eu estou te falando na real. Os homens, na real, é fácil ser homem. Eu não estou falando trapicola, não. Não. Não estou falando esse que doeu a barriga e vai para o colinho da mamãe, não. Não. Estou falando ser homem. Homem. É quando a mamãe, você chora e mamãe não vê. É quando o peito dói e você recorre só ao pai. Deus. Você tem coragem? Você é homem. Ser homem não é mole, não. Não é por isso que a galera está fugindo disso aí. Sabia que nós estamos na era mais efeminada do mundo? Deixa eu saber o que eu vou falar. Nunca existiu tantos homens que nasceram machos, masculinos, mas tão efeminados quanto o nosso tempo. Os homens, gente de não me toque. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei. Pergunte às mulheres para você ver. Pastor, eu já lidei com gente que falou isso comigo. Pastor, eu só queria que meu marido fosse homem. Eu falei: então encrencou. Encrencou. Porque é um poder que eu não tenho. Devia ter pensado antes de casar. Amados, ser homem precisa ter coragem para sê-lo. É por isso que nós estamos numa era de tanta covardia, de tantos medrosos, que não fazem o seu papel, e mulheres estão hiper sufocadas. Por quê? Porque pelo homem não fazer e ser um omisso, alguém tem que fazer, e as mulheres estão tendo que fazer um papel doloroso, cruel, que Deus não deu a elas, mas por causa da covardia dos homens, elas estão tentando fazer. E às vezes até fazem, mas pagam alto preço para fazê-lo. Aí você vê numa era que nós estamos vivendo, depressão altíssima, estresse elevado, e você pergunta às mulheres aí, se isso não tem sido uma realidade.
Porque para ser homem, amados, é preciso de coragem. Só corajosos são homens de verdade. E quando eu digo ser homem, sabe o que eu estou dizendo? Não é nascer no sexo masculino. Não é isso. Ser homem, eu estou dizendo ter porte varonil. Poderia dizer, em outras palavras, é você manter a macheza, virilidade, a sua masculinidade. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? É autoritário? Não. Eu estou dizendo que você precisa de assumir as suas responsabilidades. Eu penso que Davi tinha em mente o seguinte: filho, você tem 18 anos, daqui a pouco você vai casar, para ser um bom marido você precisa ser homem. Daqui a pouco você vai ser filho, para ser um bom pai você precisa ser homem. Daqui a pouco você vai ser rei, para ser um bom rei você precisa ser homem. Amados, só corajosos são homens. Chamam o problema e diz: meu bem, eu te poupo o máximo que eu puder, porque aqui nessa casa eu quero carregar os fardos. Aqui você tem um ombro para chorar. Aqui não é eu que choro no seu ombro, é você que chora no meu. Aqui você tem um homem. Você pode não ter um homem rico, abastado, cheio de bens e patrimônio, mas uma coisa você vai ter certeza: você é homem, que eu sou homem. Amado, só se você tiver muita coragem, você que é casado. Se você não tiver coragem, não faça essa pergunta não. Chega para sua mulher, quando você tiver só vocês dois, para você não ficar envergonhado, pergunta para ela assim: eu sou homem? Eu fiz a pergunta para minha mulher um dia: você acha que eu sou homem? Deixa eu falar a resposta: não. Porque ser homem precisa ter coragem. E Davi falou: filho, você não tem a experiência que eu tenho. Aliás, eu aprendo aqui, amados, escutem-me, escutem-me. Pais, a experiência que você tem, nem sempre o seu filho terá. Davi tinha matado um leão e um urso. Salomão nunca matou, talvez, uma galinha. Está escutando? Salomão nasceu no palácio. Nunca teve falta de comida dentro de casa. Aliás, tinha o melhor do melhor dentro de casa. Diferente de Davi. Enquanto Davi apacentou ovelhas, estava lá no campo, sabe o que é cuidar de ovelha? Salomão nunca cuidou de ovelha. Nunca. Enquanto Davi um dia tinha um gigante que confrontava um exército, e ele venceu aquele gigante, Salomão nunca venceu gigante nenhum, nem pigmeu. Mas Davi olha para Salomão e fala assim: filho, eu não quero que você tenha as experiências que eu tenho, mas eu quero que você valorize os conselhos que eu tenho para te dar. E na vida eu aprendi que para vencer leão e urso, para derrotar gigante, a gente precisa de coragem, a gente precisa de ser homem. Então, Salomão, tenha coragem e seja homem. Nem sempre as experiências que você tem, seu filho terá. E, aliás, na nossa geração, os filhos da gente estão tendo bem menos experiências do que a gente teve. Muitos aqui da igreja, você lembra do passado como era? Doloroso, difícil, árduo. E muitas vezes os nossos filhos não sabem migalhas do que é a vida de fato, de verdade. E talvez eles nunca viverão o que vivemos. Mas uma coisa você pode deixar para eles: aquilo que a sua experiência conquistou. São conselhos. Põe seu filho no colo, a sua filha no colo, e passe os ensinamentos, como fez Davi. Mas em quinto lugar, sabe o que ele vai ensinar? Ele vai ensinar, em quinto, guarda, Salomão, os preceitos do Senhor. O verso 3, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus. Ô, gente, é interessante aqui porque a gente está numa geração que o reino de Deus está secularizado, isto é, coisas são mais importantes, o reino, se sobrar tempo, vai ser importante. Eu tenho visto muitas vezes uma geração que não se preocupa com o reino, não valoriza as coisas de Deus, mas quando a coisa arrocha, vai para o reino, querendo que Deus resolva em minutos aquilo que levou anos para se tornar um caos. Eu acho interessante que Davi vai dizer para Salomão assim: ô Salomão, guarda os preceitos, sabe? Talvez Davi tinha na cabeça Salmo 1, que você precisa de meditar nessa lei dia e noite. Talvez ele tinha em mente o que viveu Josué, que aquele que guarda, Deus vai fazer prosperar o caminho. Então, amado,
pai, mãe, você que tem filhos, que veio de você, ou gente próxima que você ama como filho, embora não seja da sua genética, mas tem o amor seu de pai e de mãe, dê esse conselho. Guarde a palavra, guarde os preceitos. Eu lembro do Salmo 119, verso 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Palavras que devem ser vividas por nós. A palavra de Deus deve ser guardada no nosso coração, na nossa alma. Nós devemos decorá-la, nós devemos mastigá-la, nós devemos digeri-la, nós devemos comê-la, nós devemos alimentá-la, porque destas palavras procedem a fonte de vida eterna. Mas ele vai dar o último conselho, e aqui eu acho interessantíssimo. Davi vai chegar para Salomão e vai dizer assim: seja justo e misericordioso. Ele vai ser rei. Salomão vai ser rei. Vai precisar de alguns momentos exercer justiça, cajado, martelada, mas vai precisar de alguns momentos também de exercer misericórdia. Olha o texto, o que o texto vai dizer a partir do verso 5. Também, Salomão, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruía, e que fez os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele cinto que trazia nos lombos e sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam à sepultura em paz. Sabe o que Davi está falando? Ô filho, com essa turma aí, não permita que eles passem sem a justiça ser feita. Nós temos que ensinar isso na vida, amados, porque na vida tem que ter o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Se você vê, o verso 7, Davi vai dizer: porém com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência. Davi está ensinando, filho, para algumas coisas a gente tem que entrar com cajado, mas para outras coisas você tem que entrar com a compaixão, com a misericórdia. Eu queria terminar a minha palavra dizendo para você o seguinte: pastor, o que é ser homem de fato e de verdade? Eu estou falando de homens, talvez as mulheres estão pensando: pastor, ainda bem que você está falando só de mulher. Não, mas eu estou falando de maturidade. O homem amadurece porque amadurecido se tornou homem de verdade. A mulher pode amadurecer e porque se tornou mulher de verdade é. Maturidade. É isso que eu estou dizendo. O que me faz? Quais são as características de um homem, de uma mulher de verdade? É que ele tem iniciativa. Tem gente que vê o problema, só faz se for mandado. E tem gente que vê o problema, não faz nem se for mandado. Mas tem gente que vê o problema e porque percebeu o problema, tem iniciativa e vai resolvê-lo. Então, amados, de repente tem problemas na sua casa que está, já tem meses, tem anos, que você está postergando, está enrolando, não resolve. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa de resolver. Tem iniciativa. Um ponto importante de quem amadureceu é que ele tem iniciativa para resolver o problema. Percebeu? Ninguém precisa me mandar. Eu pego para resolver. Eu vou fazer. Isso é uma característica de quem amadureceu. Segundo, homem e mulher de verdade têm atitude. Não deixa para amanhã, não fica postergando, não procrastina, não deixa para depois. Amanhã eu faço, mês que vem, e a sua vida está passando. Eu lembro do que a palavra do Eterno diz hoje: se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Talvez eu estou falando para gente, homem e mulher, que já ouviu a voz, o chamado está aqui, bem audível para o seu coração, você está sentindo isso, você está tendo isso, mas você está postergando. Tem anos que você não resolve a sua vida com a igreja, você não resolve a sua vida com Deus, e os anos estão passando, dias estão passando, e você está deixando para depois. Eu quero te encorajar a você tomar iniciativa. Eu quero te encorajar de você realizar, de você ter uma atitude, de você resolver a sua vida com Deus naquilo que depender de você. De repente tem anos que você está deixando para depois. Não é amanhã o dia é hoje. Hoje, se você ouvir a voz do Eterno, não endureça o coração. Hoje é o dia que Ele pode fazer coisas grandes na minha e na sua vida. Mas homens e mulheres de verdade são determinados, amados.
são determinados. Uma das características de ser uma boa mulher é que esta mulher é submissa. E algumas mulheres chegam a dizer misericórdia quando ouvem essa palavra. Misericórdia. Claro, mas também você casou com um trapicola. Submeter a ele, por isso que eu digo, eu sempre repito, toma muito cuidado, irmã, com quem que você vai casar. Por que eu digo isso? Ser submissa é estar debaixo de alguém que tem uma missão. Com quem você casou, qual é a missão dele? Então, Deus está chamando para você auxiliá-lo nesta missão. O problema é que nós estamos numa geração de homens sem missão. Homens que não querem chegar a lugar nenhum, e em lugar nenhum chega. Para essa mulher ser submissa a esse homem, ela vai pagar um preço alto mesmo. Como se submeter a alguém que não sabe para onde está indo, não sabe onde quer ir, não sabe onde quer chegar? Como submeter? Difícil. Por isso, no início, é tão importante uma escolha sábia. Por isso. Mas homens e mulheres que amadureceram são homens e mulheres que são determinados. Eles sabem o que querem, são resolvidos, porque são corajosos. Eu queria terminar minha palavra dizendo para você do resultado do conselho de Davi para Salomão. E o resultado está no verso 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Lembra? Chegou para Salomão e falou, eu vou morrer. E morreu mesmo. No verso 11 diz, foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no seu trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Sentou no colo do pai, ouviu os conselhos, colocou em prática, e o seu reino fortificou sobremaneira. Amados, é tempo da gente ser corajoso, e é tempo da gente amadurecer, porque gente que é corajoso e gente que é homem de fato e de verdade, amadurecido, é gente que Deus usa com poder e graça. É como Deus sempre chamou gente que já estavam bem resolvidos. Quando Deus foi chamar Davi, Davi já era um trabalhador, cuidar de ovelha. Quando Deus foi chamar Gideão, Gideão já era um trabalhador, estava lá no lagar. Então escute o que eu estou para te dizer. Homens corajosos, mulheres corajosas, é esse que Deus quer chamar para usar. E eu estou esperançoso de que Deus levante aqui homens e mulheres corajosos. Coragem para quê? Para amadurecer, para deixar de ser menino e ser homem, porque Deus ama usar homens e mulheres que amadureceram de fato e de verdade. Vamos cantar um louvor? Chamar a turma aqui, nós vamos então